Olá pessoal, aqui Babaca Iodê para mais um vídeo e hoje é respondendo as perguntas que vocês fizeram nos stories sobre a questão de EBE, de sociedade espiritual. Mas antes de responder essas perguntas, é importante explicar um pouco melhor o que é o EBE, que é a nossa sociedade espiritual. A palavra EBE, a tradução do Yorubá para o português, significa sociedade. Orum, que está no céu. Então, Egbe Orum é a sociedade que está no céu. E dentro disso, as pessoas vão confundindo muitas divindades dentro disso, ou querendo saber qual é a verdadeira sociedade que ela pertence. Tem que entender que é como se fosse um guarda-chuva, o Egbe Orum, e embaixo desse guarda-chuva tem inúmeras sociedades. Então, às vezes, a gente não precisa saber qual que é essa sociedade, mas sim cuidar desse guarda-chuva que, consequentemente, estaremos cuidando de todas as outras energias. Dentro da sociedade, de uma dessas sociedades de Egbe, nós temos o Abiku, que é o mais conhecido, onde as pessoas fazem muita confusão e é muito temido como se a pessoa fosse morrer, né? Abiku significa nascido para morrer, mas toda pessoa que nasce, ela um dia vai morrer. Mas os abikus, eles podem ter uma morte prematura, tanto física na sua infância, sendo um abiku omadê, ou se ele é um abiku omabá, que é aquele abiku que ele vai morrer velho, né? Vai morrer alguma situação na sua vida. Então, algumas pessoas fizeram perguntas, o Henry, a Rita, o Juan, diversas pessoas perguntaram qual é a forma que podemos cultuar o Ebé para poder obter progresso. Tem como cultuar Ebé de forma simples no nosso dia a dia? Cultuar Ebé para estar em harmonia com esta energia é possível, de forma simples. Uma coisa muito simples que nós fazemos para Ebé é oferecer doce para essa sociedade espiritual. Uma dica é você pegar aquele chocolatinho bis, uma caixa de bis, passar os bis no corpo sem tirar daquela embalagem que protege ele, só tirar da caixa grande, passa no corpo, oferece aquilo para a sua sociedade espiritual, para que você sempre esteja em harmonia com as suas sociedades, e depois aquele bis você pode dar para as pessoas comerem. Isso é muito bom e é uma das formas de você estar em harmonia com o seu Ebé. Mas às vezes o Ifá mostra através do jogo um problema crônico. Aí não tem como você consertar com esse tipo de oferenda, tá bom? Eduardo, existe culto somente para Abiku? É possível assentar Abiku? Como resolvemos Abiku? No culto afro-brasileiro, devido às informações que não chegaram naquela época, existe um tipo de assentamento que se monta de Abiku. Mas na tradição Yorubá, no nosso culto, nós não vamos assentar esta energia. Nós vamos equilibrar ela através de quebras de pacto, que o pacto nunca quebra, só quebra quando você morre fisicamente e volta para a sua sociedade espiritual, mas através da iniciação a esta divindade, ou alguns outros orixás ligados a isso, que são chamados orixás da alegria, nós podemos apaziguar esta energia ligado a Abiku. Nós não assentamos Abiku, mas sim a divindade Egbe Orum, que equilibra esse fenômeno de Abiku, tá? Para resolver isso, muitas das vezes é iniciação, ou em tempos está fazendo ebó específico para isso, para apaziguar essa situação, certo? Eduardo, os erês da Umbanda estão inseridos no conceito de Ebé? Os erês não da Umbanda estão inseridos no conceito de Ebé. É que a criança, ela envolve essa questão do Ebé, pela pureza, pelo poder, por ser seres espirituais. Então, sim, Ebé está conectado também com espíritos de criança e que dentro da Umbanda seria acessado nesse portal. Eduardo, quando o Ebé pode interferir na vida da pessoa adulta? Em inúmeras situações, mas para isso você precisa fazer uma consulta ou com um babalaô, ou com uma ialorixá, um babalorixá, e através do oráculo vai se verificar essa questão e vai sair uma solução de como resolver ou apaziguar essa situação. Ebé, coisas ligadas a Ebé, Gungun, Yami, não são coisas tão simples que você na sua casa
pode ficar apaziguando ou resolvendo. Tem que ter um conhecimento por trás disso. O Evandro está perguntando o quanto o EBE pode interferir na vida de uma pessoa adulta. Pode interferir em inúmeros assuntos, porque às vezes a gente não sabe que tipo de EBE ou pacto que foi feito. Então isso pode te trazer problemas de relacionamentos, problemas de convivência com pessoas, problemas com timidez, você não se encaixar nas coisas. Então isso pode trazer inúmeros problemas. Ou sempre algum setor da sua vida sempre ficar em déficit de energia ou nunca se desenvolver naquilo. Então, entendendo isso, que pode sim estar relacionado a EBE ou não, né, a essa sociedade ou não, a gente descobre isso, tá? Como agradar e apaziguar EBE de forma simples? Vitor está perguntando, isso já foi explicado, né? Oferenda simples para EBE, mas a questão de apaziguar essa energia tem que ser um sacerdote que saiba o que está fazendo, que ele vai consultar e vai saber aquilo que vai se dar para EBE de uma forma eficaz. Tem coisas que não dá para a gente ficar fazendo da nossa cabeça, tá? Mari, é fato que uma Yanifá é a pessoa ideal para fazer assentamento de EBE? Não necessariamente, porque às vezes ela pode ser uma Yanifá, mas ela não é iniciada em EBE, então ela não seria a pessoa ideal. A pessoa ideal é o sacerdote que foi iniciado para EBE, porque ele tem esse axé para dar, tá bom? Viviane, devemos ofertar EBE toda semana? Ou devemos jogar para saber? Com toda certeza tem que jogar para saber. Tem coisas na energia espiritual que nós não enxergamos, que é como se fosse um bolo. Você colocou um bolo no forno, ele tem um período ali que ele precisa passar. Se você abrir esse forno na metade da assadura do bolo, esse bolo vai solar. Então a gente não faz nada da nossa cabeça e é sempre consultando, tá? Ana, por que ao se falar em EBE há uma relação com as crianças? Há uma relação com as crianças por se tratar da energia mais pura. E elas acessam todos os EBEs. A criança, ela é inocente. Normalmente a criança, ela se enturma. Então ela entra fácil em outras sociedades. Mendes, posso ter um assentamento de EBE no meu apartamento? Sem problema nenhum. Desde que isso seja o seu caminho, você foi iniciado por esta divindade, aí você vai receber um assentamento de EBE. Negreiros, como alguém que é abicu pode cuidar da sua EBE com coisas do cotidiano? Não cuida de coisas do cotidiano para você que é abicu. Você precisa de um sacerdote para entender isso, para saber o que precisa, o que não precisa, e ele vai te falar qual que é o tratamento. Às vezes, no seu caso, você tem que fazer ebó a cada 2, 3 meses, a cada 4 meses. Ele que vai te orientar aquilo que é necessário para fazer dentro dessa sociedade. Hoje as pessoas acabam entrando em muitas coisas devido à informação, mas até dentro do candomblé, para vocês terem uma noção de como é esta divindade, muitos pais de santo que descobria que aquela pessoa era abicu, às vezes nem iniciava aquela pessoa, só cuidava, ou às vezes dava caminho para a pessoa procurar outro, porque eles tinham medo de mexer com essa energia, porque dependendo do que se faz com um abicu, a casa da pessoa prospera, ou a casa desanda, ou a vida da pessoa prospera, ou a vida dela também desanda. Então não é uma coisa que eu do nada vou lá e fico mexendo com essa energia, é um poder muito grande, tem que entender isso. Alencar, tudo que conquistamos tem aprovação e sincronia com o nosso duplo espiritual? Com toda certeza. E Fá explica a questão do Enkidu, aonde tudo acontece no espiritual antes para materializar aqui na Terra. Por isso a importância da gente cuidar do nosso espiritual. Não estou falando de religião, mas sim do espiritual, que é o nosso campo de energia, onde a ciência já comprova que nós somos 90% de energia e 10% de matéria. Graziele, uma pessoa pode fazer parte de mais de um EBE? Sim, pode fazer parte de mais de um tipo de EBE espiritual. Se a gente for pegar EBE no sentido de sociedade, se a sociedade dos caçadores, onde está Ogum, Oxóssi e outros caçadores,
Isso faz parte de uma sociedade. Você pode cultuar Oxóssi, você pode cultuar o clã de Obatalá, que é uma outra sociedade. Então são várias sociedades que você permeia em várias delas. Isso não tem problema. Márcio, problemas com Ebé podem ser identificados através do jogo de búzio ou só através do Opelé? Tanto no Opelé quanto no jogo de búzios também. A maior parte dos sacerdotes desta divindade de Ebé vão cultuar e vão consultar o Erindilogum, que é o jogo de búzios. Então tem Odus no jogo de búzio que vai falar sobre essa questão, como também tem Odus no Opelé Ifá que vai falar sobre essa questão. Fernanda, quais são os sintomas de um desalinhamento com Ebé? Pode ser vários, tá? E também não tem como se precisar que isso é um desalinhamento com Ebé, porque isso pode ser um desalinhamento no seu destino, pode ser um desalinhamento do seu Ori, mas normalmente, quando a gente está com desalinhamentos com Ebé, algum setor da nossa vida dá uma travada, a gente acaba tendo inúmeros bloqueios, alguns tipos de timidez, a gente não consegue superar alguns tipos de medo. Isso pode também estar relacionado ao Ebé. A Mia está perguntando o que é Ebé Odê, né? Odê é o campo aberto, né? Então tem a sociedade de Ialodê, mãe do campo aberto, né? Então Odê é o campo aberto. Então o que é Ebé Odê é a sociedade do campo aberto, tá? Fábio, qual é a relação com as pessoas que vivem mais isoladas e antissociais aqui na Terra? Então, isso pode ser, novamente, um problema de Ebé, pode ser um problema de Ori, um problema de destino, às vezes isso pode ser um bloqueio, e através da consulta que seria o melhor diagnóstico para nós sabermos aquilo que a gente precisa mexer. Então, mesmo a gente explicando sobre Fá, ensinando questões que dá para vocês fazerem em casa, como agrados para Exu, por exemplo, alguns ebós que vai melhorar o seu caminho, como comer atarê para melhorar a sua fala, enfim, banhos, mas tem coisas como Iami, Egungun, Egbeorum, isso já é uma coisa mais complexa que é de domínio de sacerdotes. Espero ter ajudado todos vocês, respondido a pergunta de vocês e até um próximo vídeo. Ela Moboru, ela Moboye, ela Moboye Boxixé. Axé.